Agora, virando a página aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan, vamos falar do Flamengo, hein? Porque o diretor de futebol do Mengão, José Botto, deu entrevista ao portal UOL, do Rodrigo Matos, do Bruno Braz, nas últimas horas, deu uma entrevista e falou sobre diversos assuntos. O caso Pedro, Felipe Luiz, Arrascaeta, Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro, falou sobre possíveis reforços, disse também que o Flamengo, com essa última janela, atraiu aí o interesse. Muitos jogadores da Europa querem jogar aqui no Brasil, querem vestir a camisa do Flamengo depois dos últimos movimentos, das últimas transferências aqui do futebol brasileiro. Então a gente pode começar aqui falando do Felipe Luiz. Ele tratou desse assunto, respondeu sobre a renovação do Felipe Luiz, a proposta do futebol da Europa pelo técnico do Flamengo, a proposta do Fenerbahçe. Está aí, abre aspas para José Botto, em entrevista exclusiva ao UOL, diretor de futebol do Flamengo. Foi feita uma proposta de renovação ao Felipe para nós continuarmos com ele pelo menos por mais uma temporada, ou provavelmente mais duas. Simplesmente vai ser uma questão de negociação. A proposta que foi feita para mostrar a confiança que nós tínhamos nele. Foi depois da derrota para o Central Córdoba, na fase de grupos da Libertadores. Portanto, isto já foi há algum tempo. E ele, na altura, achou que não devia ainda responder. Mas havia a vontade dele em ficar e a nossa vontade que ele fique. Vamos andando aqui um pouco, como se diz, a enrolar isto. Mas na semana passada em Portugal estive com o representante dele e falamos sobre a negociação. Queria também dizer que durante a semana passada o Felipe teve a possibilidade de sair do clube. Eu sei disto porque o presidente desse clube ligou para mim e perguntou quanto de dinheiro nós queríamos para liberar o Felipe Luiz. E eu respondi, isto não é um banco. Nós não tínhamos qualquer vontade de vendê-lo. Tem multa, mas o clube de lá ofereceu ao Flamengo pagar muito mais do que a multa que ele tem no contrato. E ele não quis ir, não queria deixar este projeto assim. E então, a partir daí, também comecei a falar com o representante dele. A mim não me surpreende esse assédio. Nós já sabíamos e não é isso que nos fez acelerar o processo. Fecha aspas, o Botto falando da renovação de contrato do Felipe Luiz e também dessa proposta que o técnico do Flamengo recebeu do Fenerbahçe. Mauro, a respeito da proposta do futebol da Turquia, não sei realmente se vale para o técnico do Flamengo, para o Felipe Luiz, trocar hoje o Flamengo pelo Fenerbahçe. Em outros tempos, né? Mas hoje é muito difícil, né? Um técnico do Flamengo e bem como está o Felipe Luiz, o time jogando dessa forma, Flamengo fazendo uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro, não compensa, né? Não seria a melhor escolha para o Felipe Luiz na sua carreira como técnico. Não, de jeito nenhum. Inclusive, assim, o Fenerbahçe só está atrás de um técnico porque demitiu o Mourinho, já que foi eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões pelo Benfica. Ou seja, seria um time... Primeiro, um time que há muito tempo não ganha lá o título turco, sempre está mandando técnico embora, sempre com a temperatura muito elevada, digamos assim, não vai disputar a principal competição europeia. Faz muito sentido. Ele precisa construir um cartel de títulos, de conquistas que ele não tem ainda. Ganhou uma Copa do Brasil, um Carioca, uma Supercopa. Mas ele pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão brasileiro, tem chances reais, está a poucos meses, né, do final da temporada aqui na América do Sul. Então, acho que não seria uma boa opção. Fosse, sei lá, um time de maior porte, um time que joga Champions, ele vai sair do Flamengo, vai. Acho que talvez nem demore tanto, mais um ano e meio. Acho que ele vai acabar saindo, 2 talvez. Ele tem 40 anos recém-completados, é muito novo ainda. Mas acho que ele pode esperar uma oportunidade melhor e ele precisa também amadurecer como técnico. Ele não tem nem um ano como técnico. Até quando jogou o Flamengo contra o Bayern, as pessoas falaram, o Kompany é jovem também, o Kompany tem 39, vai fazer 40 só em abril, ele fez 40 agora, há poucas semanas. Então ele é mais velho que o Kompany há alguns meses. Só que o Kompany é técnico há 5 anos. Ele, para chegar no Bayern, treinou o Anderlecht, treinou o Burnley e aí chegou no Bayern de Munique. Quer dizer, o cara está no terceiro país, terceiro time, treinou segunda divisão, primeira divisão. Já tem uma experiência que o Felipe não tem. Então, acho que ele precisa de mais tempo, mais experiência, mais vivência, mais conquistas, né? E ele, naturalmente, ele vai chamar a atenção. Existe uma situação que, para mim, é muito clara. Por exemplo, o Abel Ferreira tem vários títulos aqui na América do Sul, no Brasil.
com o Palmeiras. Mas ele não é tão conhecido na Europa. Ele não foi um jogador de primeira linha e tal. O Felipe foi, jogou no Atlético de Madrid, jogador de Champions League, quase foi campeão europeu, jogou no Chelsea, foi campeão inglês, jogou na seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, as pessoas conhecem. E ele vem de um mercado que é maior. O mercado espanhol é muito maior que o mercado português, né? É o mercado que tem o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético, por exemplo, que são clubes muito maiores hoje do que o Benfica, o Porto, o Sport, os principais de Portugal. Tem muito mais visibilidade. Então ele é um ex-jogador mais conhecido. Então o que ele faz aqui repercute muito lá. Tem uma repercussão grande. E acho que naturalmente vai surgir alguma coisa para ele. E ele é um profissional forjado na Europa, eu sempre digo isso. Ele só é brasileiro no passaporte. Como futebolista, para mim, ele é um europeu. E a mentalidade dele como treinador também é muito influenciada pelos conceitos, né, que regem, em geral, o futebol lá da Europa. Então, diante disso, acho que não faria muito sentido, não. Ele vai esperar. E já está negociando agora um novo contrato. O contrato dele não é um contrato excelente, porque ele vinha da base, ele não tinha nenhuma experiência quando foi promovido para substituir o Tite depois da eliminação na Libertadores e a demissão do ex-técnico da seleção brasileira. Poderia ser um fiasco, poderia ser um sucesso. Deu certo até agora, deu certo. Ele fez um contrato até o final desse ano, que na época até achei um erro do Landim, que era o presidente, porque ia ter uma eleição, o certo seria fazer um contrato até o final do ano passado, aí quem ganhasse a eleição renovaria com ele ou não. E para ele seria até melhor, porque ele renovaria campeão da Copa do Brasil, já poderia pedir um salário melhor, provavelmente. Mas tudo bem, você vê a diferença, né? A gente fala aqui do jogador que reclama do profissional que quer escolher, o outro faz um gol, já acha que tem que ir em dezembro, vamos conversar. O cara, o Felipe, não fala nada, não reclama de nada, publicamente pelo menos. Ele pode até lá dentro negociar, é um direito que ele tem. Ele não tumultua nada, ele está lá trabalhando. Agora, o Boto fala disso na entrevista para o Bruno e para o Rodrigo, ele está conversando agora já com a agente do treinador para fazer a renovação de contrato. Aí fizeram uma proposta até o final do ano que vem, com chance de ampliação, ele vai fazer a contraproposta e ele vai entrar no outro patamar financeiro como técnico, porque agora fazer um contrato de técnico profissional que ele não era, ele era uma experiência, na verdade, e agora ele é. Ele está consolidado. E o trabalho dele comprovadamente é bom. Se ele não for campeão de nada esse ano, isso não significa que ele não será um bom técnico, porque ele está numa disputa muito acirrada, pelo menos com dois times fortes, que são Cruzeiro e Palmeiras aqui no Campeonato Brasileiro, e com outros times do mata-mata da Libertadores, né, outras equipes. Então, eu acho que o Fenerbahçe não seria uma boa opção para ele, não. Acho que não faria sentido nenhum ele largar aqui o Flamengo. Agora, fosse um time de um outro porte, tudo, eu não sei, né? Talvez ele não quisesse por não se sentir ainda pronto. Tem isso também. E ele fala na coletiva domingo, foi perguntado sobre isso. Para mim, isso de resumo tudo. Ele falou, a frase dele foi exatamente essa: ainda não é o momento. Quando você fala ainda, significa assim, eu vou uma hora, um dia eu vou. Desde que me queiram, claro, e vão querer. Que vão querer, uma hora vão querer. Mas não é o momento. Então, acho que ele falou, eu sei muito bem o que eu quero para a minha vida e tal. A mulher dele é espanhola, vale lembrar, né? Acho que os filhos também nasceram lá, né? Se não estou enganado, acho que sim. Então, imagino que ele planeja ficar mais tempo no Brasil, construir uma carreira vitoriosa aqui, e a partir do momento que surgiu para ele uma proposta interessante de um clube que pode não ser do primeira prateleira, mas um clube que, por exemplo, você pega um time organizado, um clube organizado, que joga a Champions nessa fase de pontos corridos da Champions, cara, você vai bater de frente com o Real Madrid, você vai jogar contra um Liverpool, aí tu faz um bom jogo contra essas equipes, cara, olha o holofote em cima do trabalho desse técnico. Todo mundo vai falar, pô, esse time, quem é que treina? Felipe Luiz. Quem é o Felipe Luiz? Aquele brasileiro lá e tal, que jogou no Atlético e tal, estava lá no Brasil, no Flamengo e tal, ganhou isso, ganhou aquilo, está aqui agora. Pô, as pessoas que não estão sabendo vão... Então, acho que ele vai esperar uma oportunidade como essa. E muita gente especula que ele vai um dia para o Atlético, mas não sei se o Simeone um dia vai sair de lá. Talvez só saia de lá morto, né? Porque é impressionante o Simeone o tempo que está lá. Só quando aposentar ou morrer. Porque é muito tempo, 12, 13 anos, sei lá, já nem sei mais quanto tempo. 2011, né? Então, 14 anos. É impressionante. É padrão Arsène Wenger, Alex Ferguson, aqueles caras da Inglaterra que ficavam uma eternidade. E o Simeone já é assim. E aí tem uma outra coisa. Nessa substituição pura e simples que as pessoas especulam, o Simeone ele introduziu um conceito simeonesco, digamos assim, de jogar futebol, que é hoje a identidade do Atlético de Madrid. O Atlético digamos, o simeonismo é o Atlético. O Felipe Luiz não tem nada a ver com o Simeone. Nada a ver. Nada a ver. Ele é muito mais um pouco de Guardiola, um pouco de Jorge Jesus, um pouco, sabe, de outros técnicos que ele viu, que ele trabalhou, com outras ideias, com outros conceitos. É muito diferente. É muito diferente. Claro que alguns elementos do Simeone ele deve ter,
Por exemplo, o time dele toma pouco gol. É evidente que alguns conceitos, posicionamento, marcação, ele deve tirar das lições de Simeone. Jogadores, né? Exato. Tem muita coisa ali que certamente ele tira, mas o conceito de jogo dele, a proposta dele, não é parecida com o de Simeone. Então, uma troca, pura e simples, digamos que acontecesse lá em 2027, em 26 o Simeone fala, eu vou embora. Vou voltar para a Argentina, vou lá ficar comendo a minha carne, tomando meu vinho, não quero mais trabalhar aqui, cansei, tchau. Aí o Atlético vai, procura o Felipe e acerta. A partir da temporada 27, 28 vai ser você, ok. É uma quebra do modelo automática. Porque, embora tenha sido um jogador do Simeone, ele tem uma outra visão de futebol. E até muito se especulou quando o Felipe começou, ele vai ter o estilo de Jesus, vai ter o estilo... Ele tem o estilo dele. Que tem influências, evidentemente. Gente, o Guardiola tem influências do Bielsa, por exemplo. Sabe? Do Menotti. Menotti era uma das referências dele também. Então, para citar aí 2 argentinos, inclusive, né? Todo técnico tem as suas influências, mas o cara cria a sua própria forma de trabalhar. E eu acho que ele está nesse caminho, embora ainda muito jovem, ainda muito no começo. E o Fenerbahçe é um filho desencapado, né, gente? É uma confusão danada, não valeria a pena, não. O próprio Jorge Jesus esteve lá há pouco tempo, aí não ganhou o campeonato, os caras ficaram... Eu tive lá, inclusive, na final da Champions, no ano em que o Fenerbahçe perdeu o título para o Galatasaray, a cidade estava toda embandeirada de Galatasaray, aí eles ganharam depois a Copa da Turquia, mas não serviu de nada, ele foi embora mesmo, acabou com a temporada, o português foi embora, porque ganhar a Copa da Turquia não é o bastante. Foi quando tinha o Ener Valencia no time, né? No ano retrasado. Que o Ener Valencia fez um monte de gol no campeonato. Aí depois ele veio para cá e perdia gol no Internacional. Agora não está mais. O auge de todo o treinador brasileiro foi assim por muito tempo, sempre foi chegar à seleção brasileira. Esse sempre foi o grande auge e o grande objetivo de muitos técnicos brasileiros. Agora o Felipe Luiz, até pela trajetória dele, que o Mauro trouxe aqui, a carreira dele lá fora, muitos anos jogando na Europa, jogador de seleção brasileira, o Felipe Luiz pode sonhar com essa oportunidade na Europa. Não sei se agora, não é, Piperno? Porque ele ainda está começando a sua trajetória, mas já é um início muito promissor. Você acha que o Felipe Luiz pode sonhar com esse futuro na Europa, em uma grande prateleira aí do futebol mundial? Certamente isso passa pelo projeto profissional de vida que enfim, estabeleceu. E aí, muitas vezes, um técnico mais jovem, né, ele é, assim, tragado por uma oportunidade que se revela à primeira vista tentadora, né? Aconteceu com o Rubem Amorim, que era tido como alguém muito acima dos outros portugueses, promissor para burro, jovem ainda, muito, muito jovem, né? Levou o Sporting a ganhar o título, enfim, português depois de mais de 20 anos, em 3 anos ganhou 2 e tal, né? O time foi para a Champions, chegou até a mata-mata, né? Então era visto como alguém acima da média aí dos últimos portugueses, né? E aí surge a oportunidade então de ir para o Manchester United. Muito bem, o técnico jovem está em Portugal. Em tese, ele não vai recusar o Manchester United. Tem sido um vespeiro e um moedor de carne humana, nos últimos tempos. Mas o cara vai. O que aconteceu? Estreou dia 11 de novembro do ano passado. Então, de lá para cá, são 10 meses. Desde então, dos 14 times da Premier League que já estavam lá quando ele chegou, porque 3 caíram e 3 subiram, né, entre os 14 que estão lá, o Manchester United é o de pior campanha. Junto com o Tottenham, mas perde no saldo de gols. Fizeram esse levantamento aí agora. Ou seja, então, o que deveria ser a oportunidade da vida para um jovem técnico, promissor e tal, está se tornando um grande pesadelo, e para o clube também. Então, hoje, por exemplo, ir para uma equipe como o Fenerbahçe é muito isso. Então, um jovem técnico, ele tem que avaliar bem. Então, você pega, por exemplo, a Atalanta. Era um time médio, de médio para pequeno, tá? Nos últimos anos, toda a temporada jogando Champions. E muitas vezes mata-mata. É um clube que se consolidou, principalmente no período aí, nas 9 temporadas em que ficou lá sob o comando do Gasperini. Não sei o que vai acontecer agora, mas enfim, de qualquer forma, estabeleceu-se num outro patamar, se tornou um clube de um outro status. Então, pelo menos, você vai para lá, você vai para um clube como esse, você sabe que é um trabalho que está
consolidado, um clube com outro tipo de pressão, outro tipo de necessidade, e não um gigante atormentado feito o Manchester United. Então o técnico tem que avaliar bem esse tipo de possibilidade, né? Por mais que possa parecer tentador, tem que olhar também qual, de fato, é a perspectiva enfim, pelo menos de médio prazo que esse time vai te dar. Né? O Manchester United, né? Entra técnico novo, entra um dono novo e não vai pra frente. Eu fiquei fã dele, porque ele atacou o Guardiola domingo, foi uma maravilha. Nossa senhora, foi um jogo delicioso. Isso. Era pra ser 15-0. O City foi delicioso. Claro, eu trouxe pra quem? Pro City. Fiquei fã do Rubem. Eu falei, ataca mais, ataca mais. Eu vendo o jogo, ataca mais, ataca mais. Gasta um caminhão de dinheiro também o Manchester United a cada janela, também os jogadores não resolvem. Você sabe uma possibilidade que eu vejo, em cima do que os amigos falaram até agora, para o Felipe Luiz e para jovens treinadores, o Rogério Ceni, eu coloco nessa barca e tal, falando só de brasileiros, alguns milionários ou algumas pessoas exóticas e tal, elas estão fazendo alguns projetos bem interessantes no futebol. Por exemplo, o Como na Itália. Sim. O Como criou um sistema de jogo, eu sinceramente não sei quem é o dono, se vocês souberem me ajudem, por favor, mas é claro, um milionário. O Fábricas é um dos sócios, Isso. Né? Ele é sócio? Não sei. É o técnico. Ele é o técnico. Ele é o técnico. Eles falaram que ele tinha participação. Pode ser. Ele lá também, o Henry também tá trabalhando Sim. lá, não sei qual. Ele teve uma proposta para sair, não quis sair porque ele apostou no projeto. E é um projeto de transformar o Como numa... mais do que um time de futebol, uma atração turística da região. Então ele tem levado, né, o dono tem levado personalidades do cinema, personalidades do esporte, de outros esportes e tal, além de ser uma região maravilhosa, né? Então o que eles estão fazendo é uma espécie de um pacote turístico que passa por ver um jogo do Como. Então levando alguns jogadores importantes, interessantes. Então isso é mais do que um jogo, é um projeto de futebol, mas que envolve toda a cidade, envolve o nome, enfim, é toda uma coisa meio que cultural da região e tal. Uma parada dessa aí pode ser interessante, porque não há pressão, né? Se o Como for campeão, ok, mas não é nem se preocupa tanto com isso. For para uma Champions, melhor ainda, e dá para o cara desenvolver um trabalho como ele quiser, fazer algumas experiências. Tem que ser um jogo bem jogado, bonito, como o Felipe Luiz gosta, com naturalidade. Eu tenho acompanhado esse projeto do Como, é bem interessante. O time joga ofensivamente, é divertido de ver. É assim, é uma diversão, não vai jogar fechado para garantir resultado. Ele vai dar espetáculo, vai fazer uma coisa bacana e é todo um contexto dentro de uma cidade. Eu achei esse projeto bem legal e creio que outros vão sair desse tipo. O tipo assim aqui, mas aqui, por exemplo, mas aí não sairia do Brasil, não é isso. Mas, por exemplo, uma espécie do que se está fazendo aqui no Bragantino. É um projeto diferente, é uma coisa... não tem... Sei lá, é outra pegada, é diferente. Ele envolve toda a região, envolve interesses comerciais, tem uma série de situações. Pegar começo de temporada, né, Flávio? Porque às vezes o cara entra no meio, o time tá mal, né? E tá... Começo de projeto, tipo que o Fábricas pegou. Então, ou aconteceu alguma coisa com o Atalanta como treinador. Ele criou uma cultura de jogo e a coisa foi embora, ele ficou lá um tempão. O Gasperini fez história lá, né? É coisa desse tipo que tem que pegar. Realmente, essa coisa de pegar esses antigos grandões, tipo o Manchester United, realmente não me parece uma boa pegada, ou o Fenerbahçe, como foi o caso. O Fábricas e o Henry são acionistas do Como, da Itália. São acionistas? São acionistas. Eles devem ter recebido percentuais menores para poder participar do projeto. Eles não devem ser os donos, né? Deve ser... 5% você participa, né, do negócio. Participação minoritária. É uma maneira de você segurar o cara lá, né? O Boto também falou sobre a janela de transferências do Flamengo, disse que jogadores europeus demonstraram interesse em vir ao Fla, jogadores importantes, conhecidos do futebol europeu. A gente tem aqui a declaração do diretor de futebol do Flamengo, José Boto, em entrevista ao UOL nas últimas horas. Abre aspas para José Boto. Em termos de mercado, esta janela tem um pouco de impacto na Europa, de abrir ainda mais as portas do Flamengo para jogadores europeus. Eles estão vendo esse tipo de jogadores vindo para cá e se interessam mais para vir. Não vou dizer nomes, mas depois destas contratações, houve nomes importantes e conhecidos do futebol europeu que mostraram interesse em vir jogar no Flamengo. Eram posições que nós não necessitávamos. E eu também já disse que, às vezes,
água a mais mata a planta e nós não queríamos também transformar numa coisa que depois iria prejudicar a equipe, fecha aspas aqui a declaração do José Botto. Falando em renovação do Felipe Luiz, ele também abriu o jogo sobre a renovação do Arrascaeta. O Arrascaeta, que é o líder em participações do Flamengo nesta temporada 2025, acabou de ser muito elogiado pelo Marcelo Bielsa na seleção do Uruguai. Está aí na tela a arte com a declaração do José Botto. O Arrascaeta tem mais um ano de contrato, mas uma coisa que o presidente tem falado sempre comigo, e eu concordo muito com esta visão, é que todos os trabalhadores do Flamengo que entregam muito ao clube devem ser reconhecidos. Neste momento, o Arrascaeta está a fazer talvez a melhor temporada da carreira dele. Mas mais do que isso, o Arrascaeta é um exemplo para todos das horas que se dedica ao clube, a ele próprio, para que esteja bem, para que faça uma temporada como esta. Ele é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, e é este tipo de jogador que nós queremos no clube. Não foram só as qualidades técnico-táticas, mas também a mentalidade. E quando os jogadores têm esse tipo de postura, são normalmente premiados com isso. E isso vai acontecer também com a Arrascaeta, provavelmente com uma renovação antes do tempo, fecha aspas. Então, o Botto, Mauro César, deixando claro, né, que para o Arrascaeta o jogador deve ser recompensado depois aí dessa temporada, mostrando em campo, o jogador vai ser recompensado pelo Flamengo. Saindo um pouco, talvez, daquela coisa de que tem que oferecer 3, 4 anos de contrato para o jogador. O Flamengo que foi muito criticado na gestão passada pelo contrato que deu ao Bruno Henrique. E agora o Botto já deixando claro que o Arrascaeta vai ter o contrato estendido se mostrar em campo, se tiver o retorno esportivo. Não, mas é o certo, né? O caso do Bruno Henrique é um pouco diferente, né? Porque o Bruno Henrique vinha bem, né? A questão foi a duração do contrato. Ele tinha, na época, 33 anos, aí deram um contrato a ele até os 36. Ele também queria um determinado valor, ele cedeu também e acabou. No final, o que ele ganha em 3 anos vai ser um pouco menos do que ele queria ganhar em 2 no pedido inicial. Enfim, é um pouco mais complexo. O Arrascaeta não está nessa idade ainda, está com 30, 31, está jogando muito bem. Eu acho que vai ter uma negociação de renovação que ele não teria se estivesse jogando o que jogou no ano passado, que ele não foi tão bem. Então seria outro tipo de negociação. Como ele está muito bem, ótima fase, talvez a melhor fase dele no clube ou na carreira, é natural que ele possa negociar em outros termos, e eu acho que é isso mesmo. O contrato dele vai até o final do ano que vem, a hora de começar a conversar se aproxima, né? Que, na minha visão, é no final do ano, começo do ano que vem, das férias, dali para frente, você começa a desenhar um novo acordo, né? Mas quando foi no começo desse ano, o empresário dele queria renovar, não fazia. O Botto conversou com o empresário, mas ele não levou adiante a negociação, não fazia o menor sentido. Primeiro que o jogador não vinha numa fase boa. Você vai renovar um contrato por 2, 3 anos com quem está em uma fase. E tinha 2 anos de contrato, todo esse ano, que só estava começando, e todo ano que vem. O contrato dele vai até o final de 2026. E pode ser que, por exemplo, ele pode chegar no ano que vem e estar na fase melhor, igual ou pior do que essa agora. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, acho que a negociação de renovação de contrato, salvo situações muito específicas, ela tem que acontecer quando você está no último ano de contrato. Porque o jogador vai ter uma hora que ele vai ter uma queda, ainda mais quando chega numa certa idade, vai ter o seu ocaso, né? E aí não tem jeito, né? Aí você não vai ficar renovando o contrato a vida inteira. E há casos de queda técnica acentuada, por exemplo, falamos há pouco do Gabriel Barbosa. O Flamengo não renovou o contrato dele, por quê? Porque a queda foi acentuada. O Everton Ribeiro, o Flamengo ofereceu 1 ano, ele recebeu uma proposta muito melhor financeiramente, duração de contrato mais longo do Bahia. O último grande contrato foi para o Bahia, é do jogo, faz parte. É o contrato por produtividade, não por gratidão. Sim. Não por gratidão. Olha, o jogador, é claro que ninguém é eterno. Então, se o jogador estiver sendo bem útil e o clube entender que é importante contar com ele, é óbvio que o clube vai ser o primeiro a tomar essa iniciativa. Então, você vê, por exemplo, vamos lá, pegar um cara que é um jogador espetacular, o De Bruyne. O Manchester City, né, optou por não renovar, né, não mantê-lo no elenco, ele que sempre foi um jogador espetacular e tal, mas não vinha bem, então não entregou tanto aí, especialmente nessas 2 últimas temporadas, até por questões de lesões e tal, e o clube resolveu abrir mão. Ele foi para o Napoli e está se dando muito bem lá. Então, é óbvio que se a gente estivesse falando aí do Arrascaeta talvez de 23, parte de 24, o
Flamengo olhasse com alguma dúvida. Mas, veja, o Arrascaeta de 25 lá na frente, ele vai dar ao Flamengo todos os motivos para oferecer uma renovação para ele. E vai ter que ser assim. Não, enfim, não adianta querer esticar muito a corda. Né? O Palmeiras, né, nesse ciclo que você citou, teve ótimos jogadores importantes, históricos e tal, que chegaram, enfim, num determinado momento em que, né, já não conseguiu entregar mais e o clube resolveu abrir mão deles. É assim, são ciclos que se encerram e aí cada um vai ver o que é melhor para o seu interesse. Agora, não é realmente algo produtivo para o clube, até em reconhecimento, a história e tal, é querer esticar muito o vínculo com jogadores que não entregam mais. Não é o caso do Arrascaeta, que tem sido o melhor jogador do futebol brasileiro em 2025.